eu sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui na Record News, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite você nos assiste no YouTube, canal Programa Trícia Tadros. Nossa entrevistada de hoje tem um currículo que eu ficaria horas aqui falando. Ela é uma pessoa das mais competentes, reconhecida não só a nível local, como nacional e internacional. É a médica pesquisadora, doutora Adele Schwartz Benzaquem. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite, Trícia. Imagina, querida, esse amor de tantos anos e tantas décadas, né? Agora, essa Adele que eu conheço do consultório como a gente falou no intervalo, é só para não dizer que não falei de flores, né? Mas a Adele, na verdade, é uma pioneira, né, do tratamento das doenças, das DSTs, que agora são ISTs, do tratamento aos excluídos. Como é que começou essa tua... Já me falaram que, na época de escola, ainda no ensino básico, existia uma dedicação imensa ao estudo, a aprender, né? E aí, seguiu uma carreira na área da medicina, na área da ciência. Sendo médica, o mais natural, né, pelo menos naquela época, é que se trancasse em um lindo consultório com ar-condicionado e atendesse as pacientes lindas e cheirosas. E você fez o caminho completamente inverso. De onde nasceu esse pioneirismo, essa dedicação ao próximo? Eu acho que é pela minha própria criação. O Schwartz vem do meu pai, que era um sobrevivente do Holocausto. E, claro, na minha educação, na minha criação, ele me ensinou de que eu deveria estar sempre do lado da comunidade, do lado das pessoas estigmatizadas e excluídas. E daí, quando eu decidi cursar medicina, que ele até brincou comigo, disse que eu era o mais longo investimento que ele já tinha feito na vida, porque fazer medicina não é fácil, né? Mas o investimento com excelente retorno, né? São 6 anos de faculdade, depois vem mais 2 anos de residência, mestrado, doutorado, e diga-se tudo isso dentro das escolas públicas brasileiras. Sem dúvida. Aliás, salvo engano, você nunca estudou numa escola privada, né? Nunca. Foi o quê? Princesa Isabel, Instituto de Educação, Universidade Federal do Amazonas. Exatamente. E depois, para concluir meu doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma trajetória que aí vem a primeira dívida com o povo brasileiro. Uma pessoa que estuda tantos anos, né, onde o governo paga teus estudos, de alguma forma tem que retribuir na sua vida profissional. Exatamente, né? Na verdade, gente, quando a gente estuda, como eu, como ela, que estudamos sempre, né, as expensas do tributo arrecadado, né, a gente tem que retribuir para essa sociedade que pagou os nossos estudos, né, retribuir de alguma forma. De que forma? Com trabalho social, com o que a gente puder fazer, né? Exatamente. E aí começa a história quando eu estava terminando a faculdade, que, aliás, eu fiz o meu último ano, o 6º ano, eu ganhei um concurso aqui na UFAM. Sempre. Para eu ir. Aí eu fui terminar o 6º ano na Universidade Federal de Curitiba. E lá eu comecei a perder os cabelos, porque eu não sabia qual seria a especialidade que eu iria fazer. Mas perdeu os cabelos literalmente? Então, você sabe que o estresse faz perder cabelo, por isso que né? eu tô perguntando, né? Literalmente. Mas não foi assim uma coisa tão não visível. Fiquei careca, não. E aí, a decisão de fazer a minha primeira residência, que foi em ginecologia, foi no sentido de
ajudar as mulheres, Sem dúvida. né? De estar próximo a essas pessoas que naquela época estavam iniciando, né, esse galgar que hoje vemos na vida pública, não somente com relação a ter um espaço enquanto profissionais, mas também toda a violência da sociedade contra a mulher. E eu gostaria de fazer um recorte aqui. Nós estamos falando de uma época onde ainda não havia SUS, né? Onde pré-natal era raríssimo na nossa região, né? E as pessoas ainda tinham o hábito de parteiras, né? Muita gente ia para o hospital, mas a própria Santa Casa tinha no seu quadro parteiras, né? Então, o que a gente observa é que a Adélia sempre foi pioneira, né, em dar uns cuidados que não se oferecia na época, né? Existia o INPS. INAMPS, era. INAMPS, né? Mas era uma seguridade social que não era universal. Exato. A gente está falando ali antes da Constituição de 88, né? Exatamente. E aí, quando eu retorno a Manaus, o doutor Sinésio Talhari me convida para trabalhar na Fundação Alfredo da Mata. E aí nós montamos o primeiro consultório ginecológico no Alfredo da Mata para atender as pessoas com hanseníase. E esse consultório, ele ia para além. Eu lembro muito bem de uma cena, ainda no antigo leprosário, na colônia Antônio Aleixo, fazendo parto de uma ranceniana que não tinha os membros inferiores numa rede. Porque era assim que as pessoas portadoras de hanseníase, elas eram extremamente mutiladas, né? Então, era um momento, e foi muito interessante que eu decidi, não, eu vou fazer o exame preventivo nessas mulheres, para começar. E foi o primeiro local dentro do Amazonas que descentralizou a coleta do preventivo da Fundação SECOM para algum outro local, que foi a Fundação Alfredo da Mata. Eu me recordo desse consultório no Alfredo da Mata, né? E era assim meio que uma super novidade, né? Porque o Alfredo da Mata trabalhava só com as doenças de pele. Exatamente. Mas ao começar a atender as mulheres lá, eu acho que foi assim o primeiro passo de uma revolução. Exatamente. E que eu acho que trocou o nome, né, da Fundação Alfredo da Mata, porque além do atendimento das mulheres com hanseníase, nós passamos também a tratar as mulheres com infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente. E o meu eterno parceiro de trabalho, Sardinha, atendia os homens. Então, nós éramos assim uma parceria que depois ficou conhecida nacionalmente. E Sardinha ainda está nativa, né? Ainda. Gente, olha, vamos dar aqui um abraço para o Sardinha, eterno parceiro, dermatologista, especializado em doenças tropicais, é isso? Não, infecções sexualmente transmissíveis. Infecções sexualmente transmissíveis e também Sinésio Talhari, esse sim, doenças tropicais, que não tem nenhum consultório que você vá fora do Amazonas que não tenha um livro Doenças Tropicais Sinésio Talhari. É isso. Né? Outro símbolo do orgulho do que a ciência pode fazer, que um cientista pode brotar aqui nessas terras amazônicas, né? Porque aqui os desafios são inúmeros, né? Então, Sinésio Talhari foi pioneiro em acabar com o leprosário, dando um tratamento ambulatorial e digno para as pessoas com hanseníase. E nós estávamos presentes nesse momento também e fazendo esse tipo de atendimento. O segundo grande marco, acredito eu, foi quando surgiu o HIV. Quando surge o HIV,
ele acaba caindo no colo das pessoas que cuidavam de infecções sexualmente transmissíveis. E eu acho que para vocês talvez tenha sido complicado, porque eu me recordo que a época... Bom, é sempre complicado, mas eu me recordo que a época, as campanhas do Ministério da Saúde só falavam em grupo de risco, né? Exatamente. Ninguém falava em prevenção, em dizer que todas as pessoas sexualmente ativas eram um grupo de risco. Então, estavam falando ali, se você compartilha seringas, se você é profissional do sexo ou homossexual, você pode precisar se proteger. Gente, o que aconteceu? Tinha que ser trabalho de formiguinha, explicar que mulheres também poderiam se contaminar, que casamento não era vacina contra o HIV, né? E esse foi um trabalho que vocês abraçaram quase que contra... Mas a gente também teve outros desafios. Por exemplo, você sabe que o Alfredo da Mata é só ambulatório. Hoje não, hoje tem centro cirúrgico, etc. Mas não tinha internação. E os hospitais de Manaus não queriam internar as pessoas vivendo. Aliás, vamos começar que os hospitais do mundo inteiro recusavam atender os soropositivos, né? É isso. Né? E aqui em Manaus não foi diferente. Não. Anos 80 foi exatamente como você dizia, era puro estigma as pessoas que se rotulava, né, à época como pessoas de grupos de risco. Isso foi os anos 80, que depois evoluiu para um conceito que existe até hoje, que são pessoas mais vulneráveis. Ou seja, as pessoas podem se vulnerabilizar e que, portanto, levem em consideração situação socioeconômica, levem em consideração nível de educação e etc. Então, nesse momento, aí nós fazíamos cursos para os outros hospitais para poder atender as pessoas vivendo. Mas eu me lembro, o primeiro caso, 1986, foi uma mulher. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Lembrem que em 1986 ainda não havia Sistema Único de Saúde. 1986, primeiro caso, era uma paciente mulher que tinha se infectado porque ela tinha uma doença hematológica e ela fez múltiplas transfusões, inclusive no Rio de Janeiro, e se infectou. Eu me lembro, porque eu sou meia ativista, você sabe muito bem, né? Totalmente. E aí não consegui interná-la, e eu fui lá para a porta do palácio, fiz um barulho enorme. Ela vai contar essa história no próximo bloco, para vocês ficarem um pouco curiosos enquanto a gente pede os comerciais. A gente volta já. Voltando aqui nesse segundo bloco com a médica pesquisadora, doutora Adele Schwartz-Benzaquin. Querida, nós estávamos falando a respeito daquele momento nos anos 80 do surgimento dos primeiros casos, né, de AIDS, e que naquele momento os primeiros casos no Brasil inteiro foram das pessoas, principalmente hemofílicos, daquelas pessoas que precisavam receber a transfusão de sangue, né? Então você fala da primeira paciente que os hospitais não queriam acolher. E aí, lá no Palácio, eu fui direcionada ao secretário, que me recebeu da seguinte forma, não vou dizer quem era. Palácio Rio Negro, aí, gente, presta atenção. O secretário de saúde disse assim, o que você quer que eu faça? Que eu construa agora um hospital para você? Eu digo, não, porque eu sei que o senhor não é capaz de fazer isso, mas... Mas daí, nesse movimento... surgiu, né, o primeiro
local, a primeira enfermaria lá na Fundação Tropical. de Medicina Tropical. Por essa pressão de ter aonde internar. Na verdade, se eu não estou enganada, vocês, Trio Fantástico, né, deram a sugestão. Não, vamos abrir essa enfermaria no Tropical, porque onde vocês estavam à frente. Exatamente. E, além disso, é muito engraçado, a enfermaria era um isolamento, que naquela época era para os pacientes ficarem isolados. Então foi o primeiro ambulatório, e nessa época, para mim foi muito dramático, porque os meus amigos estavam morrendo. E nós não tínhamos nada para fazer. Essa época ainda era proibida a importação do AZT? Ainda. Gente, logo loucura. Depois teria o AZT, mas no primeiro momento era só segurar a mão e esperar que a pessoa falecesse, Trícia. Gente, qual é a sensação de um médico, de impotência de um médico, segurar a mão e esperar que a pessoa faleça? Tu imaginas que você falou tanto da minha educação pública, até hoje eu recordo indo na casa de um colega meu da escola primária. Ai, meu Deus. E não ter nada para fazer. O tratamento era um professor? Paliativo. Era, né? Não, mas o tratamento era todo paliativo, porque não tinha o que fazer. E esse apoio familiar, esse apoio para as pessoas vivendo com HIV, era fundamental para que essa passagem não fosse tão dramática. Agora, o que é impressionante é isso veio para você como uma forma, Deus procurando quem tinha preparo. O teu pai tendo vivido uma experiência de fim do mundo, né? E você vivendo o que a nossa geração imaginava que seria o fim do mundo, né? E você com toda aquela experiência do que era, né? Você dar um apoio num momento de desespero, né? E aí daí surgem várias histórias. Eu falo o nome agora porque ela conta essa história num livro. A Vanessa, que hoje é uma grande ativista, líder, linda, ela tinha, acho que cerca de 16 ou 18 anos, e fui eu que dei o diagnóstico a ela. E naquela época, então, essa não é se a tratava. Soropositiva? Ela é maravilhosa, gente. Sigam Soropositiva. Ela é maravilhosa e ela conta essa história. Ela recentemente, num congresso no Rio de Janeiro, lançou o livro contando a história. Então, ela conta o acolhimento que foi dado a ela, ainda na Fundação Alfredo da Mata, quando ela recebeu o diagnóstico. Então, ela é uma sobrevivente, porque naquela época não se tratava as pessoas. Não sei se você lembra, o tratamento para todas as pessoas é uma coisa mais recente. Sim. A gente esperava a pessoa adoecer, desenvolver AIDS para começar a tratar. E ela me contou como que ela descobriu, porque o namorado, né? Exatamente. Então ela teve a sorte de descobrir antes de adoecer, por conta de chamar atenção para o namorado, que ele desenvolveu uma meningite, foi isso? Ele ficou... ele teve AIDS, Sim. né? Abriu AIDS, como a gente diz, e aí ela foi buscar a testagem. Bom, ela é minha amiga até hoje. E o que era uma loucura, gente, porque se você imagina que nessa época as transfusões de sangue não eram testadas ainda, e logo depois veio a lei, e os hemocentros passaram a ser os primeiros locais de testagem, então muita gente ia doar sangue para ser testado,
porque não existia o teste disponível em clínicas nem laboratórios particulares, né? E aí os hemocentros eram obrigados a testar. Tinha todo aquele medo das janelas imunológicas, que eu acho que você pode falar com propriedade a respeito, né? Porque quem sou eu para falar sobre isso? A testagem, ela era extremamente complicada. A pessoa coletava o sangue e demorava mais ou menos um mês para vir um resultado. Porque se fazia o teste de ELISA, se ELISA positivo, se fazia imunofluorescência. Quer dizer, era uma diferença enorme para o que temos hoje. O Brasil é um dos países que mais descentraliza o teste rápido de HIV, de sífilis, hepatite B e hepatite C. Só voltando, porque a gente, quando lida com o público, a gente tem que enfatizar. Desculpa, no Brasil, é que é muito assunto. É verdade. No Brasil é muito seguro receber sangue. Sim. Porque a gente precisa clarificar, né? É claro. Nós estamos falando do passado, mas o presente não é assim. A gente está falando quanto a gente caminhou. Exatamente. E quanto somos caminhou. Exemplos de coquetel para todos, né? Exato, também. Eu tive a honra de estar no Ministério da Saúde quando nós colocamos a questão do tratamento para todos. Mas, voltando para aquela época, eu lembro que eu disse, bom, eu estou cansada de ficar sentada aqui esperando que as pessoas venham já infectadas e eu dar esse resultado. E aí eu decidi, não, nós temos que montar um programa de prevenção para falar de prevenção, para estar com a população fazendo esse trabalho. E aí eu consegui, porque eu escrevo projeto e consigo recurso, etc. O primeiro projeto que eu consegui recurso foi para trabalhar com profissionais do sexo lá na área da matriz. Meu Deus do céu, ela começou... lá naquela área do Porto. Sim. Então foi lá que foi o meu primeiro contato com prevenção, com falar livremente de preservativo, e nós criamos, na época, uma ONG que se chamava Ama a Vida, Movimento de Luta contra a AIDS no Amazonas. Recordo. Essa ONG, a que eu me dediquei durante 7 anos, trabalhava especificamente com mulheres. Daqui, da área do Porto, nós fomos para Manacapuru, também implantar lá. E lá, numa pegada mais de pesquisa mesmo, sabe? Entendendo que nós tínhamos que demonstrar o impacto do uso do preservativo. Então, nós fizemos um levantamento de quantos preservativos eram distribuídos, eram comprados na cidade antes do projeto, e depois do projeto, passado 2 anos, claro que a gente observa um aumento exponencial do uso do preservativo por conta do projeto. E da prevenção também, né? Da cultura da prevenção, na verdade, né? Lembrando que essa época existia a questão do início, estava iniciando aí o projeto, estava iniciando o SUS, estava iniciando as campanhas contra drogas injetáveis. Então, foi um momento ali que vocês deram as mãos para salvar essa população mesmo. E aí trabalharam com profissionais do sexo, com pessoas do interior, com a população indígena, gente que antes, com os jansenianos, que antes eram simplesmente excluídas da medicina, né? E era muito, e só se tinha, hoje se tem PrEP, mas na época nós só tínhamos o preservativo como forma de prevenção. Mas o preservativo ainda é a melhor forma, né? Com certeza. O preservativo serve para qualquer coisa, inclusive para evitar que você coloque uma criança no mundo que não vai cuidar. Evita a gravidez e, principalmente, ainda não existe nenhuma forma de se prevenir as infecções sexualmente transmissíveis que não seja o preservativo. Existe toda uma iniciativa, inclusive no Brasil também, de começar a medicalizar a prevenção, como é a PrEP, que é o uso da doxy-PrEP.
Essa doxipep tem um grande risco que é a resistência antibiótica. Então, assim, para as ISTs ainda temos como primeira linha realmente o uso do preservativo. Você acha que as pessoas passaram a usar mais preservativos ou tiveram um pico de uso e uma queda, um decréscimo depois? Total decréscimo. Isso começaram, que muito me preocupa, né? Eu acredito que o grande marco é quando se fala de que o tratamento também previne, que é uma verdade, porque uma pessoa que está indetectável, ela não transmite o HIV. Olha, isso é muito importante que você repita, né? Gente, a pessoa que está indetectável, ela não transmite o HIV. Exato. Né? Porque existem lugares onde, para se emitir uma certidão de casamento, quer se exigir, né, um exame de HIV. De vez em quando aparece uma desses projetos de lei, dessas tentativas de influenciar na decisão de um contrato que só tem duas partes, né? Aquele contrato é celebrado entre duas pessoas. Não há como você se meter, né? No começo, no início da epidemia, também Exército, todas as Forças Armadas, Aeronáutica, todo mundo também tentava fazer com que as pessoas que se alistassem tivessem obrigatoriamente que fazer a sorologia para o HIV. Companhias aéreas. E eu me lembro de quanto que nós, na verdade, combatemos isso e tivemos assim bastante sucesso sob o ponto de vista de mobilizar a sociedade para que leis protegessem as pessoas para não terem essa obrigatoriedade. Mas existia um problema muito grande nessa época, que a AIDS tinha cara, né? Hoje você não precisa mais ser estigmatizado pela sua afeição, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Porque duas questões. Quando a pessoa ficava doente de AIDS, porque tem essa diferença. Uma pessoa vivendo com HIV, ela pode ser apenas portadora do HIV ou ela desenvolver AIDS doença. Então, quando tem AIDS doença, é uma coisa extremamente marcante. Eu cheguei, inclusive, naquela época, a acompanhar pessoas que ficavam extremamente depauperadas e muito doentes. Então, quando inicia o tratamento, as medicações, elas deformavam as pessoas. Elas causavam o que a gente chama de lipodistrofia. Então, é como se as pessoas perdessem a gordura. Então, elas eram marcadas na face, nas têmporas, até nas mãos aqui, entre os ossos. Todos os locais onde havia esse acúmulo de gordura, as pessoas perdiam. E o pior é que havia um depósito de gordura no abdômen. Então, as pessoas ficavam extremamente, como tu dizes, com cara de AIDS, ou seja, as pessoas ficavam deformadas. Fora ainda o problema da quantidade de medicamentos que as pessoas tinham que tomar diariamente, né? Eram 10 comprimidos por dia ou mais, e isso era muito complicado. Então, de novo, a evolução, né? Hoje nós temos o tratamento com base de dolutegravir, que é um só comprimido, que eu também tenho a honra de dizer que fomos nós, durante a nossa gestão no Ministério da Saúde, que introduzimos o dolutegravir no Brasil, que tem menos efeitos colaterais, que não tem resistência e que
não deformam as pessoas, né? Ganha peso, não podemos, Mas, nesse caso, é até esquecer. Um benefício ganhar o peso. Mais ou menos. Mulher não gosta de engordar, não. Não, mas nesse caso, porque você via que as pessoas ficavam extremamente magras, fracas, né? É verdade. Agora, os preenchimentos faciais, eles também foram, se eu não estou falando, foram desenvolvidos também para ajudar essa população. Foram. Né? Na época se passou uma lei que a gente tinha dentro do SUS que está aplicando esses preenchimentos por conta eu chamaria de deformidade que a medicação causava. Sim, e essa deformidade causava um estigma na população. Sim, com certeza. Né? Não se queria comer próximo a alguém que tivesse, ou não se queria utilizar as fronhas, as toalhas, né? Porque as pessoas não sabiam de onde vinha, né? E ficavam desconfiando de uma série de coisas que podia ser contaminado pelo suor, pela saliva, por uma série de fatores que o tempo comprovou e as pesquisas comprovaram que não seriam formas de contaminação, que só seria contaminação pelo sangue contaminado e pela relação sexual desprotegida, né? Exatamente. Então, foi uma época difícil, mas que hoje também nós temos outros desafios, sabe, Trícia? Porque as pessoas abandonaram o preservativo. Pois é, isso é o que eu perguntei. Houve ali um momento que não se fazia mais sexo sem preservativo. Vocês fizeram um trabalho incrível, se passou de um desconhecimento total para um ser fora de questão sexo sem preservativo. E eu acho que veio uma nova geração que não viu a cara da morte, que desconheceu os riscos, que não sabe a importância, né, da prevenção, do uso de preservativo. Exatamente. Apesar de que hoje também tem outras formas de prevenção, que é a PrEP, por exemplo, que é tomar diariamente uma medicação e a pessoa não se infecta. Mas no Brasil, que foi um dos primeiros países a implementar a PrEP, ainda hoje ela não tem uma alta cobertura. Então, o preservativo ainda tem um espaço enorme, é barato, é fácil. Está disponível na rede pública, qualquer posto de saúde, previne contra outras doenças, é higiênico, né? Porque se você imaginar que aquele parceiro, por mais que ele não tenha nenhum problema de saúde, ainda assim você queira preservar a sua higiene através de preservativo, já é um ganho, né? O ejaculado, né, o esperma, tem pessoas que gostam, então assim... Não foi essa pergunta que eu fiz, não. Eu falei Mas não é uma questão de higiene. Deixa eu te explicar só o que acontece. Muitas vezes, pessoas que têm muitas... Mulheres... Vou falar de mulher de novo. Mulheres que têm muitas relações sexuais sem uso de preservativo, você imagina que a vagina fica todo o tempo banhada de um líquido que muda o pH vaginal. Então, porque a vagina ela não é uma coisa reta, né? Sem contar no atrito, que ali vai... A vagina não é um túnel reto, ela tem o que a gente chama de fundo de saco. Então, o que entra fica depositado no fundo da vagina. E aí, por exemplo, uma profissional do sexo que não usa preservativo, ela vai ter vários outros problemas, não só IST e HIV, porque vai mudar o pH e isso vai causar, por exemplo, vaginose bacteriana, que não é uma infecção, não é uma IST, mas que cresce uma determinada bactéria na vagina que dá um odor terrível.
As mulheres... Que dá para ser identificada à distância. As mulheres chamam de pitiu, as mulheres amazonenses. Doutora Adele, a gente poderia conversar horas aqui, mas infelizmente nosso tempo terminou. A senhora pode voltar? Posso. É porque, olha só, eu acho que de todas as mais de 500 entrevistas que nós fizemos aqui, pouquíssimas foram tão necessárias como essa. E talvez a gente devesse conversar com a produção para ter marcado um período inteiro para a gente conversar de tão importante que esse é assunto. E, gente, isso aqui é só a ponta de toda a história de trabalho dessa mulher aqui, que muito nos orgulha por ter o selo de feita na Zona Franca de Manaus. Antes da Zona Franca. Obrigada pela audiência. Obrigado você. E até o próximo programa.